Fala galera, como vocês estão? Vamos para mais uma rodada aí, uma rodada intercontinental com alguns fatores, né, Renê? Muitos Algumas coisas. fatores, muito papo. Pena que não teve nenhuma derrota, né? Só vitória, não tem nem zoeira hoje. Todos os brasileiros ganhou, né? Só menos o Bahia, Todos. né? O Bahia eu acho que foi o único, né, que não ganhou. Não, ontem todos ganharam. Na rodada, todos ganharam essa rodada. Acho que o Bahia ganhou também. Na Libertadores o Bahia ganhou, o Inter ganhou. Todo mundo ganhou. Não, na Libertadores o Bahia perdeu. Perdeu Deixa eu ver aqui. 3-1 do Nacional. É isso mesmo, só o Bahia não ganhou na Libertadores. Acho que já tá desclassificado, né? Mas enfim. Muitas polêmicas também, né, com a CBF. Muita coisa pra falar, muita coisa pra falar. Mas vamos começar falando do Corinthians, né? O Corinthians ganhou, é o que interessa. O Corinthians Se não ganhou, tivesse o Corinthians, não existiria o mundo. não existiria o mundo, cara. O Corinthians ganhou, feio, mas ganhou. O que importa é o resultado. Nossa, acho que foi um dos piores jogos para se assistir, mano. Meu amigo, que jogo feio. Na metade do jogo já dava vontade de chorar, na outra metade tava loucura. Acho que foi um dos jogos mais feios que eu já assisti na minha vida, foi esse jogo. Foi triste de ver, foi triste de ver. E numa Mas bola achada, né? Um gol numa bola achada, um um chute de chute fora da área. bizarro, um chute bizarro do Matheus Bidu, que eu nunca critiquei. Nunca, jamais eu critiquei o Bidu na minha vida. Nunca critiquei o Bidu. Mas eu acho que o saldo foi positivo, porque poupou quem tinha que poupar. Se tivesse um jogo que era para poupar, era esse jogo. E dessa vez tem que exaltar que o planejamento foi feito correto, que eu acho que a derrota do Mirassol no Brasileiro foi muito do planejamento do Dorival, que eu acho que foi errado. Porque poupou no Brasileiro para jogar a Sul-Americana e perdeu. E aí, aliás, empatou, né, o jogo contra o caramba, fugiu o nome do time. O time da Colômbia, como que é o nome? O que jogou antes com o Corinthians é o. Não é América de Cali? É América de Cali. É, a América de Cali. Então, empatou com a América de Cali, mas aquele jogo ele entrou com força máxima e poupou no Mirassol. Então, devia ter feito o contrário, né? Jogado com força máxima ali com o Mirassol. Começou sem o Carrídio, que teria feito uma diferença no primeiro tempo ali com o Mirassol, mesmo com o primeiro tempo ali na frente, mas tomou a virada no segundo tempo. E aí, ontem, o que mais fez falta para mim acho que foi o Depay. E o Garro, É, como sempre. o que me incomoda um pouco ainda é que eu não consigo ver um time titular nesse time do Dorival. A gente não sabe quem é titular dele. A gente acompanha os jogos dele, todos os jogos ele sai com um time diferente. Então a gente não tem ainda. Se você perguntar hoje, qual que é os 11 titulares do Corinthians? Ninguém sabe informar. Principalmente ali naquela questão defensiva, meio de campo. A gente sabe que talvez o Yuri vai vir um ataque Yuri e Memphis. Mas o resto do time é um time totalmente que a gente ainda não sabe. Isso me incomoda bastante. O Dorival, eu acho que tem que começar a pensar nisso, no time titular. Não dá mais tempo de ficar testando. A gente já tem uma Copa do Brasil em andamento, que eu acho que é a única chance, vamos dizer, real do Corinthians disputar algo. E ele ficar brincando assim não é brincando, né? Mas ficar testando assim o time é meio complicado. Não pode esquecer que o cara chegou agora, né? O cara chegou agora, tem que dar um tempo ali de paciência. Mas se tem um time titular, você vai conhecer nesse final de semana, no clássico. Eu duvido que ele vá poupar. Se ele já poupou hoje, a ideia é que ele entre com o time titular no clássico contra o Santos. O Santos, que é freguês já há muito tempo, também não enfrenta um momento muito bom. Então acredito que o Corinthians entre como favorito, embora o futebol esteja abaixo. Mas aí a gente tem aquele ponto. Tudo bem que o time do Racing é um time muito fraco, mas foi a única zaga que não foi vazada até agora no Corinthians, que foi o Choca e o Ramalho, né? Então, É que assim, acho ó, que nem. ele nem vai repetir essa zaga, Não, não provavelmente. vai, não Então vai. a gente não sabe realmente, é a minha questão. A gente não sabe se o Ramalho é titular, o Ramalho ele entra no jogo às vezes como titular, às vezes ele entra, entre aspas, num time como reserva, mas não dá para entender assim ainda. Mas o Ramalho e o Choca, pra mim, tinha que ser titular. Acho que é a melhor zaga que tem. Atual, né? Porque o Gustavo Henrique tá no banco, se tá machucado. Se o Gustavo Henrique estivesse disponível, tivesse feito a cirurgia, acredito que seria ele e o Choca, porque o Choca é alto e tal, acho que ele foi queimado, né, naquele Eu acho que o jogo. Choca é o bom dele por causa da velocidade também, né? A gente Ele tem é um problema rápido, ele é sério com o alto também. Ramalho. O Ramalho ele é um jogador que não é tão veloz. Aí o Choca ele dá esse frescor, vamos dizer, no Mas não time. pode esquecer que é um moleque, né? O cara tá começando agora, mas precisa, até porque é um ativo do clube, ele precisa jogar para também servir de vitrine para que ele possa ser vendido, né? Já teve a vitrine do Ceará, acho que ele tem muito a evoluir e tem muito a entregar ao Corinthians.
E voltando à Sul-Americana, para o Corinthians se classificar direto, tem chance agora. Tem chance. Basta ganhar do Huracan de 4 a Huracan de 0 4 a 0 cara. 52 a 0. Não, 4 gols de diferença, que o saldo do Huracan é 8, do Corinthians é 1. Então, se o Corinthians faz 4 a 0, aí o saldo deles cai para 4, o Corinthians é 1, vai com saldo de 5. Aí o Corinthians passa. Eu acho que acreditar nisso é que nem acreditar em Papai Noel, né? Nessa altura do campeonato. Não dá para Infelizmente, não acreditar. dá. Não dá para acreditar nisso. O Corinthians, se ele jogar o que ele jogou nesse jogo, ainda é capaz de perder e feio ainda do Huracan. De novo. Mas você acredita que não dá para ganhar do Huracan na Argentina? Não, eu acredito que dá. Desde que faça um planejamento de. Mas assim, eu não acredito numa goleada. É 1-0, a bola batendo no joelho do Romero, entrando no final. Aquele Igual negócio esse de gol do jogo agora, de ontem. É sempre assim. É um time difícil de jogar, não tem jeito. Ele é líder da tabela, campeonato todo líder, né? Basicamente. Então, assim, é um time que não vai dar sossego. E assim, o Corinthians só depende dele agora da classificação. Então é fazer o que tem que fazer lá e tem que ganhar o jogo. Não tem outro critério. Se empatar ou perder, possivelmente já tá fora. Com certeza, porque esse time que a gente jogou ontem é muito ruim. O América de Cali vai ganhar, ainda mais vai jogar na Colômbia ainda. O time já é eliminado. Vai entrar, se entrar como entrou ontem, que ontem também já estava eliminado. Mas entraram querendo honra, né? Mas eu acho que é mais uma até deu questão de ser jogo de casa, né? Tava dentro de casa. Queria pelo menos, eu acho que fazer um pontinho ali. Se tivesse feito um ponto no campeonato, tava. Foi isso que o treinador deu, falou que seria uma honra fazer um ponto ali. Uma questão de honra, aliás, contra um grande time como era o Corinthians. O treinador deles deu entrevista ontem. Vamos ver se eles vão entrar com essa mesma fome lá na Colômbia, mas eu não acredito. Acho que o América de Cali vai ganhar com uma certa facilidade. Até porque o calendário deles não é igual ao nosso, então tem essa facilidade também. E esse jogo não é para agora, né? Agora vai ter o Brasileiro, tem Copa do Brasil, só depois que vai ter esse fechamento, né? Ou já é semana que vem? Eu acho que não vai ter Copa do Brasil nesse meio, né? Eu vou confirmar agora aqui dia 27, daqui 10 dias. Então, ainda tem, então a gente vai ter 2 jogos antes desse jogo, 2 ou 3 jogos antes, e assim o América de Cali vai ter esse respiro, vai ter uma facilidade para ganhar, como o Huracan também vai ter vantagem. E deixando claro também que o nosso campeonato, a nossa agenda é uma coisa linda, né? O Huracan ele vai jogou agora, né, no último contra o América de Cali, vai jogar agora dia 18, depois de amanhã, e depois só pega o Corinthians. Então tem quase 10 dias aí de preparação para pegar o Corinthians. Por mais que eu acredito ainda que como já está classificado, eles estão disputando no campeonato argentino também ali alguma coisa, possa ser que o Huracan venha com time reserva. Mas assim, acho que mesmo com o time reserva do Huracão, o Corinthians não tem força para se classificar em primeiro, não. Pouco provável. Se eles correm o risco de classificar em segundo, quer dizer, não sei, né? Corre o risco de uma goleada, assim. 4 a 0. Tipo assim, entrar em campo. Eu entraria com o time reserva. Se o Corinthians faz um gol aos 5, 6 minutos, aí eu coloco todo mundo titular para jogar. Somar 2 gols na virada do primeiro tempo, aí você mexe. Mas mesmo com o time reserva, não vai fazer os 4 a 0. A verdade é essa. Qual é o risco ainda de empatar, perder e ser eliminado? Que também acho que também não seria tão ruim para liberar um pouco o calendário do Corinthians, embora precise das premiações. É um calendário que é cruel, né? Enquanto o Huracan vai ficar 10 dias, vamos se dizer, sem jogar, o Corinthians joga no meio da semana também. Então o Corinthians a cada 3 dias, 2 dias e meio tá bem jogando. Mas o Novo Horizontino, você acha que dá para entrar com o time reserva, sabendo que já ganhou o primeiro jogo fora? Eu acho que é uma coisa que ele vai fazer, né? Mas eu acho que, na verdade, o Dorival ele vai ter que vir com aquele time misto de novo, né? Ele não vai vir com um time tão reserva, não. Eu acho que ele vai fazer. Eu acredito que ele vai fazer ao contrário de novo. Ele vai entrar com um time reserva contra o Novo Horizontino, assim, meio que misto, e vai vir com força total por Huracan. Porque sabe que vai precisar somente da vitória. Ele não tem uma outra característica. Porque o América de Cali vai ganhar o jogo contra o Racing, isso é um fato. Então, se correr o risco ali de ir para o Huracan com time misto, para a Argentina para pegar o Huracan com time misto, é capaz de ainda assim perder lá e aí dificultar mais ainda e ser eliminado. Assim, não é nem ser eliminado, né? A gente está falando sobre ir para o playoff, né? Porque no classificado a gente não vai ser, classificação direta não existe, né? Só se o Corinthians ganhasse de 4 aí não, pouco provável. Eu acho que o jogo do Novo Horizontino vai depender também do resultado do clássico contra o Santos, né?
Se ganhar o clássico domingo, é domingo, né? Ganhando o clássico domingo, no jogo contra o Novo Horizontino, ganhou lá, com time reserva. Não era um time misto, era o time reserva. Era o time, foi o primeiro jogo do Dorival lá, ele foi aquele time mistão, ganhou. Então coloca o time totalmente reserva de novo, que provavelmente jogando em casa vai ter uma certa facilidade, que o Novo Horizontino é um time bem fraco, depois sai o treinador, tá ruim a coisa lá. Pra poupar e com força máxima contra o Huracan pra tentar a sorte aí. Se tivesse o Garro, tinha que pressionar o Garro. Falar aí, Garro, vamos jogar. Essa tá só doendo, porque essa tendinite não vai melhorar. Tem que jogar. Você sofre muito na criação. O Garro faz muita falta pra esse time. Ele precisa voltar logo. Mas parece que ele só quer voltar em agosto. Pelo amor de Deus. Na verdade, esse ano ele tomou essa posição que eu não vou jogar com dor. E, né, por um lado também é certo, né? Vamos dizer assim, deve ser complicado. Tem tendinite, meu amigo. Ele vai sentir dor pra ele, não vai jogar nunca mais. Se aposenta. Minha mãe tem tendinite, ela sente dor até hoje, ela parou de trabalhar na pandemia, 2020, tá sentindo dor, tem 5 anos, cara. Então, assim, vai doer, não tem jeito. O problema, na verdade, é que assim, o Corinthians, ele tem, volto a falar, ele tem a sequência, e isso é algo complicado. A gente vem em Santos, Novo Horizontino pela Copa do Brasil, e depois pega o Atlético Mineiro lá, em Minas. Então, assim, depois que vai pegar o Huracan. Então, assim, pô, você vai poupar contra o Novo Horizontino, você vai ter que ir com o time completo contra o Atlético Mineiro, e você vai poupar contra o Huracan? Então, ou o Dorival vai ter que optar por 2 jogos seguidos, vai ter que optar por poupar esses 2 jogos para ir com o Huracan com uma força total. E assim, a gente sempre fica dependendo do protagonismo do Yuri Alberto, né? Que é entre chuvas e trovadas. Tem jogo que ele tá voando e tem jogo que não. Se o Yuri Alberto, às vezes, lá na Argentina, tiver inspirado, achar que é o Internacional e quiser fazer 5 gols para valer 3, tá ótimo, né? A gente consegue. Eu acho que ele vai fazer isso no domingo, porque contra o Santos também né? ele costuma ir bem, Nos clássicos, principalmente no ex-clube aí, Santos e Inter, ele vai muito bem. Mas agora, o Flamengo, vamos falar do Flamengo, ganhou, como eu tava falando com você no off, eu falei mano, que eu a LDU... queria muito que a LDU tivesse passado o carro no Flamengo. Mas eu falei pra você, em casa, a LDU, fora de casa, aliás, ela é muito fraca. Ela, na altitude, qualquer Joga time aqui do muito, né? Brasil vai ter muita dificuldade para ganhar lá. E acredito que jogando no Maracanã lotado, como tu disse, não ia ter como e realmente não teve. Então, Mas o Flamengo ainda não tá classificado, né? Corre algum risco ali ainda. Por mais que seja um pouco menor, que agora só depende dele, mas não vai ser vida fácil pro Flamengo, não. o Deportivo Táchira é como o Racing que a gente jogou ontem, né? Perdeu Não todos os jogos no pontuou. grupo. Não Então, pontuou. assim, o Flamengo vai jogar no Maracanã, com certeza vai ganhar fácil desse Deportivo Táchira. Então, acho que sim, tá classificado, vai para 11. Agora, quem corre mais risco é o Central Córdoba, que vai jogar contra a LDU na altitude. E com certeza. Na verdade, o que pode pegar pro Flamengo é em relação, por mais, vamos supor, o Flamengo ganha, LDU ganha, vai pro saldo de gols. E aí a gente tem o negócio. Tudo bem que eu acho pouco provável a LDU golear o Central Córdoba, mas assim, se eu sou, exemplo, eu sou ali um dirigente, eu prefiro muito mais deixar a LDU me golear do que tentar pegar o Flamengo em uma outra fase, deixar o Flamengo vivo, entendeu? Agora, Assim, assim, não, mas não daria isso, porque se o Flamengo tem um saldo de gol de 2 gols, a LDU tem de 1, o Central Córdoba tem 3. Se o Central Córdoba perde para a LDU, ele vai perder saldo de gols. Então ele vai cair para, se for 1-0 a LDU, aí ele vai ficar com 2 igual o Flamengo. Só que aí o Flamengo, mas se aí a ele gente não ganhar, sabe o resultado. vai A gente não tira o sabe o Central resultado do Córdoba. Flamengo. É. Só se o Flamengo vai ganhar. O time Deportivo Táchira é um time fraco. Perdeu todos os jogos, tem 0 pontos. Inclusive, eu tenho boas lembranças desse Deportivo Táchira. Foi esse time que a gente fez o primeiro jogo da Libertadores de 2012. Você lembra? O gol de cabeça do Ralf? Do Ralf, né? Se eu não me engano, foi esse time aí, não foi o Deportivo Táchira? Acho que foi ele mesmo. Foi. Eu lembro daquele jogo. Aquele jogo foi. Achei que, porra, mano, vai perder. Daqui a pouco o Ralf, no último minuto. E a Libertadores quase foi assim pra nós, né? O Paulinho também salvando nós na outra fase. Então, pois Do é, Vasco. então. Então, não há, eu acho pouco provável que o Flamengo caia. Para o Flamengo cair é só se ele empatar ou perder para esse Deportivo Táchira. Na verdade a LDU tinha tudo na mão, né? Se a LDU ali, ele joga ali Se empatasse ontem. se ele jogasse por um empate ali, pelo menos para ele já tava um bom. Acabou que talvez eu acho que não passe.
Mas o Flamengo perde força, né? Porque, o Central Córdoba, vamos supor que ganhe da LDU. O Flamengo classifica em segundo, já perde o mando, né? Então, assim, Já. acaba que sendo complicado para ele, né? Ainda mais visando que vai afunilar. Então, daqui a pouco vai pegar um Palmeiras aí que tá fazendo a melhor campanha de novo, né? Invicto. Então, tá fazendo a melhor campanha, pegar um Flamengo e Palmeiras, o manda do Palmeiras. Então, tem que tomar cuidado. Bom, eu gostaria de ter visto essa eliminação do Flamengo. Primeiro que eu não gosto do Flamengo. E Eu segundo, também. eu só fiquei curioso com relação ao Felipe Luiz, né? Como o Felipe Luiz ia lidar com a turbulência. Já tá começando a ficar ruim para ele. E uma eliminação dessa seria um baque muito grande. Ele ficaria muito pressionado no cargo. E principalmente como ele ia reagir a tudo isso, né? E tem um recorte, né? O Flamengo ele vem, entre aspas, jogando bem até o Corinthians ali. E depois do Corinthians ele tem um recorte ali de 3 jogos ruins, né? Totalmente mal, assim, até jogando dentro do Maracanã. Então é complicado. Eu ainda volto a falar que eu falei da outra vez, eu não sei ainda esse grau, se a gente pode considerar o Felipe Luiz como esse técnico todo que o pessoal pinta. Porque assim, tudo bem, pessoas não fizeram o Flamengo jogar, eu até concordo que nem se for na outra live. Mas, meu, é uma máquina. A gente sabe que se o time do Flamengo, se o Arrascaeta ele acorda inspirado, se o Gerson acorda inspirado, acabou. Não vai dar. O De La Cruz acorda inspirado, não vai dar para nenhum time que ele ganhar. Se os caras quiserem jogar bola, vão discutir ali no vestiário de quanto que vai ser o jogo que eles vão ganhar. Então, assim, não sei ainda se se o Felipe Luiz tem esse poder todo. Eu quero ver se o Flamengo, se o Felipe Luiz cata um Corinthians assim da vida, um Mirassol da vida, cata um time um pouco mais turbulento, se ele aguentaria como técnico. Acredito que não. Não, não, com certeza não. Mas esse recorde que você falou não é bem assim, porque antes do Corinthians já não vinha tão bem. Tinha perdido, inclusive, o Sertal Córdoba no Maracanã. Pouco antes da vitória contra o Corinthians foi o que Mas deu aí a uma. gente sabe que é Libertadores, né? Todo jogo de Libertadores a gente sabe que é chato, né, meu? Libertadores é um campeonato chato, vamos se dizer assim. É um campeonato meio complicado, assim, de jogar. Tudo bem que a torcida do Flamengo, ela vive um achismo que o Flamengo vai ganhar de 10-0 de todo mundo. Isso é um fato, eles acham que vai ser assim, porque por conta do elenco. Mas a gente sabe que o Felipe Luiz, ele ainda tem que mostrar muito para mim, ao meu ver. Ele não é. Não vejo ele esse técnico todo que a galera tá falando seleção, um novo técnico de seleção. A mídia clubista. Eu já não considero, né? Eu acho que é muito recente pra gente falar disso. Você pode ver que eu tava vendo uma reportagem, acho que do Dunga, ele explicando como é que ele foi pra seleção, um podcast que ele tá fazendo. Ele falou, meu, eu fui campeão de 3 confederações antes, eu participei de times tipo, antes da seleção vem, que eles jogam aquela, vamos supor, A Copa das Confederações? a Copa das Confederações, eu fui campeão, e aí depois que eu fui para a seleção brasileira. Então ele falou assim, teve muita gente que nem passou por esse processo, e é verdade. Tem muitas pessoas ali hoje, até mesmo o Tite, vamos dizer. O Tite só entrou no Brasil, acabou, tipo assim, não mostrou serviço nenhum. Eu acho que o certo do treinador era primeiro mostrar um serviço antes para depois ver se vai continuar ou não, né? Mas até aproveitando falando disso, né? O Mas o Edinaldo Tite agora ganhou tudo, caiu. cara. O Tite ganhou o Mundial, Libertadores. Não, ganhou fora da seleção, mas não mostrou trabalho nenhum com a seleção, entendeu? O Dunga não, o Dunga já ganhando com a seleção, ele já mostraria que estava qualificado para uma Copa do Mundo, né? Então basicamente tem que pensar certinho nisso. E ainda assim foi aquele vexame que foi, né? Sim, não, o Dunga acho que foi a melhor chance que a gente teve, mas o Dunga foi muito burro. E o Como time, na e o época time falava. muito bom, né? A seleção muito boa. Só que a gente tinha uma seleção que ainda que ficou de fora, Adriano e Ronaldinho, cara. Como é que você deixa Adriano e É um Ronaldinho? luxo, é um luxo. Mas eles disciplinar, E medida aproveitando o disciplinar. gancho, né? E o Edinaldo? Cadê o Edinaldo? Edinaldo tá fora, já devido a uma falsificação de assinatura que ele fez para se eleger do Coronel Nunes, que tá com estágio de demência avançado. Então já foi feita uma perícia, comprovado que realmente aquela assinatura não foi do Coronel Nunes. Então, ou seja, ele falsificou, ele cometeu crime de falsidade ideológica, né? Ele se passou por outra pessoa e fez essa assinatura aí, falsificou uma assinatura. Então ele tá fora, mas Vai preso, será? Difícil, né? pouco provável, pouco provável. Mas como ele perdeu o apoio do Gilmar Mendes, que da outra vez também tiraram ele, o Gilmar foi lá e fez ele voltar. Então não sei se ele volta, mas o curioso é que 19 federações já se manifestaram aí contra o Edinaldo,
que querem um novo candidato e um novo vice. Porém, essas mesmas federações foram totalmente favoráveis ao Edinaldo, né? As 26 federações votaram a favor, por unanimidade, e também a Série B. Então, vamos ver agora quem que pode ser o substituto. Não seria uma boa o Ronaldo tentar de novo agora, ou ele já desistiu de vez? Eu acho que ele volta, viu? Eu acho que ele volta e com um nome muito forte, né? E é aquele negócio também, né, que você falou, o Pix caiu já, né? Então, assim, já teve o Pix das federações, agora é fácil ser contra. Quando tava aquele rumor de, vai ser Edinaldo, o Ronaldo pode ir ou não, Não, o tava na Edinaldo... eleição, né? A eleição, não era nem Então, rumor, era eleição. Votaram a favor. então votaram a favor Agora a ele porque já sabia que encheram o poderia ser bolso. acordado. Mas é o único lugar que o presidente ele tem uma força, você tem uma votação onde que o presidente é ativo. O presidente está ativo, então, assim, exemplo, se tivesse voltado contra o Edinaldo, ele poderia cortar o dinheiro de todo mundo, sabe assim, porque ele estava ativo, ele tem um ano antes da eleição, você pode fazer isso. É uma loucura isso daqui, né? É uma loucura. O que a CBF faz é uma loucura. Aí você Uma vota contra o bagunça. cara, você tem que esperar um ano esse cara para o outro assumir. Então, quem votasse a favor do Ronaldo ia ter o quê? Nada, né? Então, e não é sobre o nome Ronaldo, é qualquer um, né, que entrasse ali, porque você está indo contra o atual poder, vamos dizer. É uma loucura. Mas, pelo menos, eu acho que uma notícia boa, né, vamos dizer, o Edinaldo em si, para mim, nunca, nunca fez um bom trabalho na CBF, e agora, só que a gente tem agora uma outra questão, né, quem fechou o Ancelotti foi ele. Talvez até uma cortina de fumaça, né, que ele tinha feito ali, Que já pode cair, né? anunciou. Será que ele vai querer ficar numa bagunça dessa? Tem isso também, né? Ele não se Então. manifestou ainda, mas. Bom, acredito que ele fique, porque ele fechou com a CBF, não foi com o Edinaldo. Mas Mas. aquele negócio, né? Você fecha com. Exemplo, agora mesmo o Augusto Melo está anunciando 4 diretores aqui de futebol. Que negócio. Daqui 10 dias tem uma votação. Se ele sair, sair os 4 diretores. Para que você vai anunciar agora os 4 diretores? Sabe assim, não tem muita Para tentar justificativa, apoio, né? né? Para conseguir apoio. Pra Provavelmente conseguir. é amigo de não sei quem, de uma É chapa lógico. tal. Isso é Né? para conseguir Não, apoio. e ele tá aqui, os caras tá falando, nossa, presidente, estamos fechados contigo, você vem fazendo um excelente trabalho. Assim, a gente sabe que é tudo política, né, por fim, né, não, vira e cai na questão de política. Agora, vamos ver, né, o Ronaldo eu acho que é um nome que vem forte, até mesmo porque eu acho que é o único que deve querer assumir isso agora. Mas não sei Mas, se ele vai querer. Ele disse que não ia querer mais, que ele tinha as ideias e deixou pro Edinaldo. Já bateram a porta na cara dele. Não sei se ele vai querer, mas não. agora é diferente, porque o Edinaldo não tá lá, né, então o Edinaldo não estando lá também, eu acho E que ele não a voltar galera fica com também, né? medo. Qual o risco dele voltar? Exatamente, isso que eu ia falar, porque assim, quem parece que assinou a petição foi um juiz lá, né? Tipo assim, acho que de Curitiba, alguma coisa assim. E a gente sabe que aconteceu isso já uma outra vez aqui na política, né? Vamos colocar assim na política, que também assinaram um pedido lá, a pessoa foi presa e retornou, né? Então a gente não sabe de nada mais do que acontece. Pois é. Então, não dá para contar com isso. E o Palmeiras, né, melhor campanha mais uma vez. Isso eu falei no começo da Libertadores, né? Quando teve o sorteio, acho que foi a primeira live que a gente fez aqui, eu falei, meu, Palmeiras vai ser invicto porque sempre pega as babinhas, vai ter a melhor campanha mais uma vez e dito e feito. Só que o São Paulo também, né, teve a melhor campanha da história na Libertadores para ser eliminado nas oitavas. Olha que coisa curiosa. E não teve nenhuma derrota também, né? Quase a mesma campanha ali que o Palmeiras, lógico. A diferença é que o Palmeiras só teve vitória, né? O São Paulo ainda teve empate, teve dois empates, se eu não me engano, né? Um agora no último jogo. Se tivesse ganhado, talvez ia quase chegar ali o mesmo número de pontos que o Palmeiras, né? O Ia Palmeiras acho que faltar fechou um. com O 15. Palmeiras tem 15, o São Paulo tem 11. São Paulo é como se fosse a campanha do Huracan no grupo do Corinthians, né? 11 pontos. Então assim, vamos ver, né, como é que vai fazer. Mas também assim, passou muito time, né? Que tudo bem que tem mais uma rodada, mas quase dizendo, eu acho que um grupo que tá mais embolado ali, se for pegar do Internacional, que a gente não sabe ainda É o grupo se da vai morte. passar ou não, como é que tá, porque Bahia Internacional, o Internacional tá em segundo, o Bahia tá em terceiro, mas tem 9, 8 e 7 pontos. Então tá muito pegado ali. Vamos esperar, né? Eu acho que se tudo der certo aí, passa os dois, né? Não tem como passar os dois. Eu acho que vai dar empate esse jogo e passa o Inter. Você acha? Eu acho, lá no Beira-Rio, cara. Apesar que o Bahia tá melhor que o Inter, né, nos últimos jogos.
E o Inter com os desfalques, só como vai ter esse prazo, pode ser que volte, né? O Borré tava fora, acho que até o Valência não tava, né? Então, assim, tá bem desfalcado o Inter, eu acho que vai dar empate, que é um jogo muito pegado. A primeira rodada, inclusive, foi esse jogo, né? E foi empate, 1-1, lá na Arena Mas Fonte agora Nova. o Inter, ele tá numa sequência um pouco ruim, né? O Inter, depois daquele jogo contra o Corinthians até, ele vem numa sequência um pouco estranha também, a galera... Antes do Corinthians também, o jogo antes já vinha mal, e aí a galera já tava questionando, aí o Corinthians me colocou uma pedra nisso, né? Desde a derrota pro Acabou, Palmeiras. Desde a derrota foi pro desde a derrota Palmeiras do no Palmeiras. Beira-Rio. E ainda não consegue jogar. O Roger vem passando com um problema meio de identidade, né? Porque o que era o fator principal do time, que era um time que gostava de estar ali marcando, correndo o jogo todo, acaba que parece que tá faltando fôlego para eles, né? Vamos ver. Eu acho assim que essa campanha esse grupo, aliás, do Inter e do Bahia é o grupo da morte, o grupo mais difícil. E aí não tem como mais passar os dois, porque o Atlético Nacional tá com 9. Então, se o Bahia ganha, o Bahia vai para 10 e o Inter tá fora. Se o Inter ganha, o Inter vai para 11 e o Bahia com 7 tá Em fora. questão Então, de se também empatar, vai ficar com 9 e 8, né? vai E ficar com também o 9 e Atlético 8. Nacional vai pegar o Nacional, né? Que é um pouco mais tranquilo dessa chave aí. Mas o Atlético Nacional ainda pode acontecer de ficar os dois de fora, né? Aliás, não tem como ficar os dois de Não, fora, não porque tem. o Nacional iria para 7 se ganhar. Mas é pouco provável, né? É pouco provável o Nacional ganhar. O Nacional não vem fazendo uma campanha tão boa, acho que ganhou um Mas jogo. vai jogar em casa, vai jogar em casa. É no Acho que Uruguai. inclusive ganhou do Bahia, né? Ganhou. Ganhou do Bahia, né? Ou foi do Inter? Acho que foi do Bahia. Não, ele perdeu pro Inter em casa. Deixa eu ver. Ele ganhou do Bahia na Arena Fonte Isso. Nova. Ganhou do E Bahia lá. complicou o Bahia. Foi o jogo que complicou o Bahia. Se o Bahia não É. perde esses pontos, poderia até passar os dois. Mas E uma pena, né? O Bahia, o Rogério vinha fazendo um trabalho bom, né? Para o Bahia tava. mas nem tudo tá perdido. Acho que o Bahia pode acontecer de ganhar. Eu acho que o que vai ser o termômetro ali vão ser os desfalques, tem que ver se Esse os jogo vai times ser vão aonde? completo. Do Inter e do Bahia? Beira-Rio. Vai ser lá em Porto Alegre. Aí o Vai que vai ser. fazer a diferença É a torcida, né? é a torcida, é o time estar completo e a arbitragem. A arbitragem a gente sabe que gosta de ser protagonista em jogo assim, ainda mais sul-americana. Eles vão deixar o jogo rolar, não vai dar qualquer falta. Os jogadores brasileiros são acostumados ao jogo parar toda hora. Quando chega a Libertadores, sofre. Então não sei Eu como acho vai que ser ainda esse vai jogo. ser. Eu acho que vai ser jogo de 1-0. Ali, quem achar o primeiro gol vai retrancar o time e vai ficar fazendo cera. Não, vai ser Eu acho que vai briga. O ser jogo assim. vai ser É. brigado, vai ser um jogo pegado. E é isso que você falou, quem fizer o primeiro gol, mas vai ser um jogo muito legal de assistir. No final do mês, né, na quarta-feira, eu vou querer assistir. Agora, com certeza, eu vou ver esse jogo. E será Bom, que o mas Botafogo classifica? Colocando mais um pontinho só aí? O bom, Botafogo tá em Botafogo. terceiro na chave dele, né? Não, consegue, porque o Botafogo tá um Tem. ponto atrás do Mas o líder. Botafogo vem naqueles jogos, né? Tem jogos que ele é o Botafogo mesmo, e tem jogos que vinha sendo, e tem jogos que ele vira uma draga total, né? Ele acaba aqui oscilando muito, né, sobre isso. Sim, só que o Botafogo vai jogar em casa. Vai jogar no Ah, sim. Engenhão, no Newton Santos. Só que vai pegar o líder do grupo, né? O da Universidade do Chile, que perdeu lá. E o Universitário também não pode perder, porque ali também tem embolado, até 10-9-9, né? Então, se o Universidade perder e o Estudiantes ganhar e o Botafogo ganhar, ele não vai se classificar. Então é um jogo Mas, duro, mano. mas eu acho que o Botafogo consegue fazer 1-0 ali. O Igor Jesus tá bem, cara. Ele melhorou bastante. O Renato Paiva conseguiu arrumar esse time aí. Tá um time, pelo menos, tá um pouco mais competitivo, que antes não competia. Era só saco de pancada. Agora não tá bem assim. Você vê, goleou o Inter, que é um adversário duro. Agora vai ter essa oportunidade. Ele tá com 2 gols de saldo de diferença do Estudiantes, mas está com o mesmo número de pontos ali do que o Estudiantes. Só que tem um detalhe: o Estudiantes vai jogar em casa contra esse cara bobo. Então o Estudiantes com certeza, vai fazer É, os 3 pontos. é E você, o. né, mano? Não, Esse você cara que é o bobo. cara bobo é você. Aí o Botafogo vai jogar em casa e vai ser o jogo da vida, tanto do Botafogo como da Universidade do Chile. Vai E ser quem jogão. perder tá fora. Se Eu acho que empatar, essa última rodada aqui vai ser legal. Essa última rodada vai ser é, uma rodada boa. o Universidade do Chile joga pelo empate, porque se a Universidade do Chile empatar, ele já tira o Botafogo da parada. E o Estudiantes com certeza vai ganhar desse cara bobo. Acho pouco provável que não ganhe, né? E o problema é que os jogos também são todos ali no mesmo horário, né? Então não dá nem pra Pra já ficar entrar acompanhando sabendo. muito. Não dá pra entrar sabendo. Mas o Botafogo tem que ganhar, não tem jeito. Vai jogar em casa e Tem que fazer a lição de casa, né? o O empate não problema é serve. que negocio, que às vezes eles oscila demais, né?
Mas é aquele negócio, vamos ver. Vai jogar no Milton, né? Provavelmente É, com lotado. é gramado sintético, pode ser que a Universidade do Chile Ah, tenha dificuldade, mas o time é forte. A Universidade do Chile é um time forte, bem organizado, e eu não sei não. Mas é aquilo, o Botafogo tem que entrar para jogar para ganhar, porque o empate só serviria caso o Estudiantes perdesse pro cara bobo em casa, que eu acho pouquíssimo provável, acho quase impossível acontecer. Então é ganhar e acabou. é bom, você dar uma olhada assim nos grupos assim, você vê que tá tudo parelho, né, mano? Esse ano não tem ninguém se destacando. Vamos tirar o caso do Palmeiras aí, mas também não tem um grupo tão forte, mas muito parecido, né? Muito parecido, muito parecido. Tá bem equilibrado ali, tirando o do Palmeiras, como você falou, que tá mais equilibrado. E o do Flamengo também, né? O Flamengo, se você for olhar time por time, tá muito acima dos times do grupo. Eu acho que deu uma patinada ali que não deveria. É que a gente sabe que a LDU é sempre chata, né, mano? Sempre quando Não, vai jogar lá é chato, não tem jeito. Todos os times sofrem, né? mas Independente de ser Central brasileiro ou Córdoba, não. cara. Mas Central É, Córdoba foi perder no Maracanã, foi uma vergonha. Eu acho que ali foi o vexame. Mas basicamente é isso. Agora vamos virar a página e falar do Campeonato Brasileiro. A gente já falou um pouco do clássico, Corinthians e Santos. Santos é freguês do Corinthians, historicamente, só ganhava na época do Pelé e do Robinho, que nem na época do Neymar não ganhava. Então, aquilo, se for pela história, vai dar Corinthians. O momento dos clubes, ambos vêm um problema muito conturbado, tanto politicamente como dentro de os campo. dois precisavam ganhar esse jogo, na Os verdade, né? dois precisam ganhar, só que tem o fator casa, vai jogar na Neoquímica Arena. Então, com certeza, arena lotada. Eu acho um pouco É, provável o Corinthians perder o esse Memphis jogo. vai jogar, Não, porque eu tava procurando aqui, mas ele não tá nem ainda como dúvida, ainda nem. não tá certo ainda. O Memphis ainda não sabe se retorna. É bem estranho, na verdade, né? Depois ele errar o pênalti, ele sente de novo esse tornozelo dele, que foi naquela entrada de um jogo antes. É bem estranho, na verdade, isso, assim. Eu fiquei meio estranho. Eu não sei, assim, sinceramente, com a queda do Augusto Melo, provavelmente o que vai acontecer se o Memphis vai renovar. A gente sabe que o Fabinho ele teve muito poder assim muito foi o que contratou o Memphis, vamos se dizer. E aí o Augusto saindo, provavelmente se o Fabinho sair também, eu acho que não existe uma renovação do Memphis não pro Corinthians, vai terminar o contrato e também já tá naquela, né? A torcida Mas o começou a cobrar contrato acaba muito. só o ano que vem, só no meio do ano que vem. Mas é aquele negócio, né? Ele tem aquela multa que se alguém chegar e dar uma proposta nele, ele pode sair a qualquer momento. É bizarro, né? Não tem multa. Se um time chegar e cobrir a proposta do Corinthians, ele pode ir pro time. Agora também que time que vai querer pagar o que o Corinthians paga para ele, né? Ele é um jogador meio que esquecido lá fora. Mas enfim, né? Vamos ver. O Memphis parece que depois que ele perdeu o pênalti, a galera começou a cobrar muito ele por conta da cavadinha, né? Que é muito Uhum. radical aquela cavadinha, né, mano? E o corintiano sofre por causa do Pato já naquela cavadinha, né? Já tem um histórico Já tem essa não memória muito ruim. bom. Mas E quanto que aí, você dá de palpite nesse jogo? Corinthians e Santos, Neoquímica Arena. Eu acho que vai passar dois muito a pelo zero Memphis. Corinthians. Se o Memphis tiver, 2-0 Corinthians. Se o Memphis não tiver, 1-0 Corinthians. De qualquer jeito, o Corinthians ganha. O time do Santos tá Não, muito fraco. e exatamente isso que eu ia falar, não é clubismo. Tudo bem que o Kleber Xavier tem dado uma cara diferente pro Santos, mas o Santos ele não vai conseguir jogar com uma linha de 5 em Itaquera atacando, sabe assim, que nem E vai que ele vem deixar. jogando. E perdendo esse jogo, o Kleber Xavier vai ficar muito pressionado. Perdeu o clássico. Ele vai ficar muito Não, pressionado. sem nenhuma vitória ainda, né? Tem nenhuma vitória, não sei não. Vai dar uma balançada, mas a questão financeira talvez segure ele. Mas a multa é bem baixa. Já fizeram de propósito para derrubar ele. Bom, vai você ver, tem Mas outro também quem que vai clássico. colocar? Se cai ele, quem coloca? Eu colocaria Ninguém Eduardo quer, Batista. mas Tem ninguém quer Eduardo Batista. aceitar, mano. Quem quer aceitar o Santos, velho? Os caras tá com medo. O Santos na O Eduardo campanha do Batista rebaixamento, aceitaria. na Ele campanha do aceitaria. rebaixamento, o pessoal fez uma análise, o Santos eu acho que já tinha 11 pontos nessa altura do campeonato. Assim, Sim. meu, o Santos ele já tá sendo pior do que a campanha do rebaixamento que eles fizeram. Mas dizem que o Neymar volta nesse jogo. Vamos ver. Eu acho que não, acho difícil. O Neymar talvez ele vai ainda poupar, porque tem aquele histórico, né? A galera do Corinthians e o Neymar fica naquela picuinha, né? A galera da última vez começou a arrastar ele também. Eu acho difícil. Eu acho que eles vão, até mesmo por questão de não não dar as caras, não vai colocar tudo a perder para colocar o Neymar, tipo, 60% no jogo.
Eles vão, acho que, segurar, ainda mais porque não sabe como é que vai ser. Vai depender do começo do jogo, na verdade, né? Se o Santos começar já com um resultado positivo, talvez eles coloquem o Neymar no finalzinho para fazer uma gracinha ali e segurar a bola. Mas se não, eu acho um pouco provável. Ele vai querer dar ritmo vai querer dar condição pro Santos e vai acabar apostando em outros jogadores de velocidade. Né? Eu acho que ele joga, porque o Santos coloca toda a sua esperança nele. Mas vamos falar dos outros clássicos. A gente vai ter outros clássicos na rodada. A gente vai ter um Bavi, né? Bahia e Vitória, na Arena Fonte Nova. Vai ter Flamengo e Botafogo no Maracanã. Jogão. E também um jogo muito importante para a classificação, que é Bragantino e Palmeiras, lá em Bragança. O Bragantino está fazendo um campeonato surpreendente, né? Com destaque para o Juninho Capixaba, que está jogando muito bem. De novo, né? De novo. Tanto que o Palmeiras está interessado em contratar para suprir a possível saída do Piquerez. E o Palmeiras está forte no campeonato, né? Líder disparado, 2 pontos na frente do Bragantino e do Flamengo. Então é um jogo de 6 pontos. O Bragantino ganhar em casa, assume a liderança com 20 pontos. Flamengo e Botafogo, um jogo dificílimo. Não sei se o Flamengo ganha Mas esse jogo. eu tenho minhas dúvidas se o Palmeiras ele vai vir completo para esse time. O Palmeiras também ele vai sofrer aí uma questão meia dura agora de jogos, né? Visando que o Palmeiras vai pegar o Bragantino, depois ele já joga a Copa do Brasil, como todo mundo, né? Vai jogar contra o Ceará, que também não é um jogo fácil. Sofreram, Dificílimo, maior adversário sofreram da... contra o Ceará no primeiro jogo. Depois pega o Flamengo e aí já vai emendar já a Libertadores. Então, assim, provavelmente o Abel não vem com o time titular para esses jogos. Mesmo o Abel sabendo da importância, todo mundo sabe que o campeonato brasileiro é muito longo. O Brasileirão é muito longo. Então, é aquele campeonato de pontos corridos que, tipo assim, se perder 3 pontos aqui, dá para pegar lá na frente depois, entendeu? Ah, não Então, não sei sei não. Ele vai com o se titular. ele vem. Porque perder a liderança agora seria um problema. Até porque o Flamengo pode ultrapassar o Palmeiras e vai ficar mais complicado. Eu acho que o Abel vai para cima. Eu acho que ele vem com o Contra o time Ceará, eu acho que ele misto. coloca misto. Contra o Eu Ceará, que acho, já tem a vantagem, eu acho que talvez ele vem com o coloque time misto. misto e coloque o pessoal no segundo tempo, se caso achar que deu ruim lá. Mas eu não sei se ele vem com o time titular, não. Eu acho que o Ceará não, porque assim, por mais que o primeiro jogo ele tenha ganhado de 1-0, não é um resultado tão bom não pro Palmeiras, viu, mano? O Ceará é um time chato que gosta, às vezes pode achar um pênalti ali, alguma coisinha e desgraçar lá no Allianz, viu? Tem um outro fator importante que assim, o Palmeiras vai jogar contra o Bragantino no domingo, 18h30. O último jogo do dia. O Ceará joga amanhã já, com o Sport às 4 da tarde. O time vai Entendeu? estar com o time mais fresco. Entendeu? Vai jogar no sábado, 4 horas da tarde. E aí, então, quando o Palmeiras for entrar em campo, o Ceará já tem 24 horas de descanso. E se o Então, Ceará vir com o time total, né? Porque o Ceará também pode optar por vir com o time misto ali. Ele não tá. O que eles estão querendo brigar é a Copa, né? Tentar passar isso, e na o Copa. Ceará não jogou Libertadores, não jogou Sul-Americana. O Ceará tá em semana toda de descanso. Vai conseguir jogar os 2 jogos do time titular. Pedro Raul voando. Então vai ter gol do Pedro Raul lá contra o Palmeiras. E Tomara. o Abel não ganhou nenhuma Copa do Brasil, né? Então não sei se ele pode ser que entre com o time misto contra o Bragantino e titular contra o Ceará. Não sei, vamos ver. O Ceará é um time difícil. Como a gente fez a live no dia, foi o adversário mais difícil dessa rodada da Copa do Brasil. Foi o do Palmeiras. E aí vamos ver no que vai dar. Então acho que basicamente é isso. Aí vamos fazer a próxima live aí no domingo, depois dessa rodada. E também tem um outro clássico que a gente falar que é Cruzeiro e Atlético, né? Também é um clássico importante, porque o Cruzeiro também tá brigando lá em cima. O Cruzeiro tá em quarto. E o Galo Eu tá acho que ruim você das falou um negócio, eu pernas, fui né? pesquisar aqui. O Abel ganhou uma Copa do Brasil em 2020. Eu tava lembrando, eu acho que teve sim. O Abel ganhou a Copa do Brasil? Foi 2020, né? Ganhou 10 títulos do Abel com uma Copa do Brasil em 2020. Mas vai ter clássico, né? Eu acho que o que pega mais, na verdade, é que o time do Atlético tá meio bugado, né? Tem jogo que Ganhou ele. mesmo, ganhou a Copa do Brasil, é verdade. Eu achava que não, então 2020. se ele não ganhou o Mundial. Ah, não, isso daí não tem como, não vai ganhar. Inclusive, daqui a pouco eles estão indo passear lá, né? Falta o Estão quê? indo Um mês? passear lá, estão indo passear lá. Então, isso era uma coisa que era legal a gente qualquer live pra falar, porque se você for olhar a situação dos times da Europa, também não tá tudo isso bem, não tão bem não, cara. Real Madrid não ganhou Você nada. viu que o Neto falou hoje no programa? Não vi. Cara, segundo o Neto, o Palmeiras é só abaixo do Real Madrid. Se- Eu acho que o Real Madrid, o o Real Neto Madrid tá tá ruim das pernas. subestimando. Não ganhou nada.
Acho que vai ter algumas saídas. O Rodrigo não quer ficar no Real Madrid. O Rodrigo quer sair. E o Mbappé tá acabando com o vestiário. E tá fazendo o que na verdade é o ciclo, geralmente, né? Tá voltando um protagonismo de novo pro Barcelona, né? O problema é se o Barcelona vai conseguir segurar essa molecada, né, mano? Você viu o gol de Yamal, mano? Nossa. Esse moleque é tiração, Ah, hein? mas quem vai tirar ele de lá? Quem tem Real bala pra tirar? Madrid! O Real Real Madrid Madrid, mesmo. não sei não, cara. Acho que É quem que eu tem. acho que é muito esse negócio interno, assim, de Real Madrid e Barcelona. Acho que não. Você vê poucos jogadores que fizeram essa transição, até mesmo por conta da rivalidade, né? Mas, assim, o Real Madrid ele precisa pensar em um jeito. E quem que será o novo técnico, né? Essa é a questão, porque o Ancelotti não vai fazer o Mundial, né? Xabi Alonso. Tudo indica que vai ser o Xabi Alonso. E o City também tá muito mal, também não conseguiu ir bem na Champions. Eu E acho que o que vai aí, definir o Palmeiras vai ser o primeiro jogo, que já pega logo o Porto, né? Se perder aquele jogo que possivelmente vai perder, vai acabar dando uma mexida no psicológico do elenco. E aí é aquele negócio, depois você já pega o Inter de Miami, que se perder, você já tá morto no campeonato, né? mas o Inter de Miami também é um asilo, né, cara? O Suárez, Busquets, o Messi, os caras Irmão, já. faz o seguinte, Não, o Messi sim, mas o ajunta todos resto. eles, manda pro Corinthians, fazer um asilo aqui no Corinthians rapidinho. Uma temporada só. Só, Os caras não iam só aguentar uma. jogar aqui, não. Os caras vão quebrar. Os caras quebrariam no Paulista, já machuca os três. Ó, o Oscar que veio pro São Paulo aí, jogou nada, cara. Mal jogou, já, O já problema machucou do Brasil é uma tiração essa grama, né? A CBF um não padrão. ter um padrão de grama, um gramado, exemplo. Pô, o cara joga. Nem vamos colocar o sintético, o cara joga no campo da arena vamos colocar do Corinthians, vamos colocar. Em Itaquera ele joga lá na arena com um padrão de gramado excelente. Aí o cara vai jogar no Mirassol, Novo Horizontino, no campo dos caras, com um campo que, pelo amor de Deus, tinha que ter pelo menos um mínimo ali. Já que a CBF paga para os clubes, que eles cobrem isso, pelo menos, do clube, né? A profissionalização dos gramados, né? Sim, não, com certeza. Então, basicamente é isso. E aí, aguardem para a próxima live. Não se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, no TikTok. E logo vamos falar de muitos assuntos aí relacionados ao futebol. É, o Agostinho tá caindo. O Mel Dignidade tá já. fora de validade. Tá igual a promoção das Casas Bahia, só até amanhã.